Pronto. Pessoal, para finalizar o conteúdo do terceiro ano, a gente vai falar sobre a organização e a produção do espaço agropecuário tanto no mundo e no Brasil, né? A gente vai ver qual é a importância do mundo do agronegócio e da agropecuária, qual a importância e qual a sua relação com o mundo, certo? Só um minutinho. Certo? A gente vai ver sobre esse contexto e a relação que ela tem com o mundo. Inicialmente, a gente vai ver primeiro o que é agricultura e o que é pecuária, né? Tem relação, mas é um pouco diferente, né? Ó, a agricultura está mais relacionada à plantação, né? A plantação de hortaliças e de alimento em geral. Pode ser tanto alimento para os seres humanos como alimento para os animais, né? Por exemplo, uma plantação, um pasto. Um pasto é um tipo de agricultura que é voltada para o alimento de animais, né? Então a agricultura é voltada mais para a plantação, né? Para plantações, e a pecuária é voltada para a criação de animais, certo? Criação de rebanhos, certo? Aí a agricultura e a pecuária, elas são atividades que têm a finalidade de produzir alimentos e fornecer matéria-prima para a transformação industrial, certo? Então, tanto a agricultura como a pecuária, a finalidade delas é produzir ou alimento ou produzir a matéria-prima para uma indústria poder processar esse alimento. Vou citar aqui um exemplo. Ó. A pecuária ela vai criar o gado, né? Só que o gado que a gente encontra no supermercado, a carne, ela não vai estar uma carne... a gente não vai encontrar um boi no supermercado, um boi inteiro, né? Essa carne ela vai ser processada, né? Ela vai ser transformada esse animal vai ser transformado, vai ser dividido em várias partes. E quem faz isso é a indústria, certo? Então a agricultura e a pecuária, ela vai fornecer a mão de obra, vai fornecer a matéria-prima e a indústria vai transformar essa matéria-prima no alimento, certo? No alimento ou em algum outro produto, certo? Outro exemplo, aqui a vaca. A gente encontra o leite em caixa, né? Mas a gente não vai encontrar uma vaca no supermercado. Por quê? Porque a indústria, ela processou aquela matéria-prima, né? Ela tirou aquela matéria-prima da vaca, encaixotou, então transformou em leite em pó e vendeu no supermercado. Certo? Então a agricultura e a pecuária vão fazer isso, vão fornecer a matéria-prima para ser processado na indústria, né? Para ser desenvolvido na indústria. Aí na agricultura é o plantio e na pecuária é a criação de determinados rebanhos, né? Aí a atividade agropecuária, pessoal, quero que vocês entendam isso, que para ter um desenvolvimento e uma criação de animais vai depender de alguns fatores, certo? Vai ter alguns fatores para que esse rebanho de animais, para que essa agropecuária, ela consiga se desenvolver, certo? Não sei se vocês já viram no jornal que tem locais do Brasil que a agropecuária é maior, certo? Tem uma criação de animais maior e tem outros locais do Brasil que não é, né? A gente pode ver que lá no Centro-Oeste a criação de bovinos, né? A criação de bois e vacas é bastante desenvolvido, né? Tem um rebanho muito grande. Mas aqui no Nordeste já é diferente, né? No Nordeste a gente já não tem tantos rebanhos assim. Não tem tanta criação de animais. Então, tem alguns fatores, né? E explicações de no Centro-Oeste e no Sul tem mais criação de animais do que no Nordeste, certo? Um desses fatores, ó, é o solo, certo? O solo e a sua fertilidade. Isso vai variar bastante, certo? Tem solos que são naturalmente férteis e outros solos que não são muito férteis. Alguém sabe dizer o que é um solo fértil? Alguém pode dizer? Alguém, pessoal?
O que quer dizer assim? Ah, esse solo aqui ele é fértil. Hein, pessoal? O que vocês acham que quer dizer um solo fértil? É um solo bom para quê? É um solo bom para plantio, Para né? produzir. Para produzir alimentos, né? Isso mesmo. Um solo que ele é considerado fértil é um solo que é bom, que ele é considerado bom para produzir alimentos, certo? Um solo menos fértil já não tem essas propriedades, né? Não sei se vocês lembram lá no primeiro ano, o professor de geografia falou com vocês sobre solos, né? E o que que tinha no solo, a formação do solo, né? O solo tem que ter água, né? Tem que ter minerais, tem que ter matéria orgânica, certo? Então esse solo que tem todos esses fatores, ele é considerado um solo fértil, né? E os que não têm essa fertilidade, o ser humano ele vai acrescentar, né? O adubo é nada mais que isso, né? Por que, que a pessoa coloca um adubo no solo antes de fazer o plantio? É porque geralmente esse solo ele é pobre, né? Ele é pobre em matéria orgânica, ele é pobre em sais minerais e o agricultor ele tem que colocar o adubo para corrigir essa falha, certo? Para corrigir esse problema que o solo tem. Então, não sei se vocês já viram na horta do Fabiano, não sei se vocês já passaram e olharam, que antes do Fabiano lá colocar as sementes, né, e colocar as mudas, ele primeiro vai adubar o solo. Ele vai Solo. fazer Ele essa vai fazer correção do essa solo, correção do solo. certo? Eu acho que eu já vi lá. Acho que eu já vi lá. Pronto. Primeiro ele vai Pronto. fazer Primeiro ele isso. vai fazer isso. Para quê? Para que essa planta ela tenha a chance de crescer, certo? Tem uma chance de crescer e se desenvolver. Beleza? Um outro fator para ter a agricultura é o clima, certo? A agricultura é a atividade que mais depende das condições climáticas, certo? Sendo que ela é muito vulnerável às variações, né, de alguns fenômenos meteorológicos, como a temperatura e a quantidade de chuva, certo? O clima é um dos fatores mais importantes da agricultura, certo, pessoal? É um dos motivos também de a região sudeste ter maiores plantações do que a região nordeste, certo? Porque para você ter um plantio, para você ter uma cultura, que seja de arroz, trigo, feijão, para você ter isso, você tem que ter uma regularidade de chuvas, né? Uma planta, ela precisa de água para ela conseguir crescer e se desenvolver. E aqui no Nordeste já é um pouco mais difícil, né, disso acontecer. A regularidade das chuvas já é diferente, certo? A planta ela não é adaptada para passar tanto tempo sem água, certo? Eu acho, não sei se vocês já viram em jornal que principalmente aconteceu ano passado, né? De passar muito tempo sem chover, né? Teve uma estiagem, passou 4 meses sem chover lá no Sudeste e muitos agricultores perderam as suas plantações. Por quê? Porque a planta ela não é adaptada para passar esse tempo todo sem chover. Ela é adaptada a esse clima, né? De chover a cada 15 dias ou a cada 10 dias e ela vai se desenvolvendo com isso. Se tem uma anomalia, se tem algo que foge do comum, essa planta ela vai sofrer. Não sei se vocês já viram também geadas que acontecem no sul, que o clima está muito frio que a planta chega a congelar, certo? Isso também é um fenômeno que vai atrapalhar no cultivo da planta. Então, associado a esses dois fatores, o clima e o solo, se os dois forem ruins, a plantação não vai conseguir acontecer, certo? Por que que aqui no Ceará a gente não tem plantações de uvas, certo? Plantações em larga escala de uva. Porque a uva ela precisa tanto de água, né? Como ela precisa também de um clima mais frio. Então, a uva ela é um alimento que ela só vai conseguir ser plantada na região sul, né? Porque na região sul é onde tem essas condições favoráveis para que a uva consiga se desenvolver, certo? Então, a agricultura ela vai depender muito disso, ó, do clima onde ela está e do solo,
Beleza? Outro fator também, ó, é o relevo, pessoal. O relevo é um fator natural que ele pode facilitar ou dificultar a produção agrícola, certo? Os terrenos pouco acidentados, o plantio da água e o uso de máquinas são mais facilitados. Então, o que o relevo tem a ver com o plantio? Se o relevo for mais plano, como é na região centro-oeste, lá no Planalto Central, né, vai facilitar tanto os tratores, né, passar, porque é uma área mais plana, é uma área que ela é mais reta, certo? Roberto, Oi, arroz também precisa de muita água para plantar? com certeza. Precisa de muita água. O arroz, ele é feito em áreas alagadas. Geralmente ele é feito à margem de rios ou de lagoas, porque o arroz é um alimento que ele requer muita água, certo? Você consegue ver, tem plantações de arroz aqui no Ceará, né? Mas é em pequenas quantidades, porque ele é um alimento que eu posso até mostrar um vídeo na próxima aula para vocês de como é feito o plantio de arroz, mas ele é feito numa área totalmente alagada, certo? É um dos fatores que também precisa de, é um dos alimentos, né, que precisa muito de água, beleza? O relevo, pessoal, ele vai influenciar muito se o relevo ele é plano ou não. Porque, por exemplo, aí na Itaitinga, né? Aí na Itaitinga tem uma serra. Tem uma serra aí que a gente consegue ver na escola, né? A Serra da Pacatuba, se eu não me engano, ou é a Serra de Maranguape. Por que que o pessoal, por que que os agricultores não utilizam a serra para plantar? Porque a serra, pessoal, ela é muito íngreme, né? Ela é muito acidentada. E isso dificulta até de você se locomover, né? De você passar um trator. Porque você utilizar um trator numa plantação, isso vai facilitar muito. Isso vai diminuir o número de dias que você tem que plantar, você tem que preparar o terreno, certo? Então o relevo, ele vai influenciar muito nisso. Quanto mais o relevo for plano, né? Quanto mais a área que você for plantar, ela for plana, vai facilitar para você passar o trator, para você fazer a colheita. Por isso que a gente, não sei se vocês, na próxima aula eu trago imagens. Vocês já viram até no Globo Rural aparece muito no dia de domingo, aquelas plantações que a gente perde a vista, né? A gente vê de tantas plantas, a gente consegue ver que é tudo reto, né? Não tem uma montanha ali, não tem uma serra. Por quê? Porque quando o trator for passar ali, o trator vai facilitar muito, né? O terreno ser mais plano. Aí, nos terrenos mais acidentados, a gente vai ver que existem outras técnicas, né? Que é o plantio de curva de nível, que a gente vai ver mais pra frente. Certo? Ó, olha a diferença aqui, ó. Isso daqui, ó, essa técnica aqui de curva de nível, ó, é com um terreno que ele é um pouco mais acidentado, ó. A gente consegue ver que não é totalmente reto, né? Ó. Vocês conseguem visualizar, ó? Aqui na parte de cima, ó, ele é mais reto, né? Ó. Só que aqui na parte de baixo, ó, ele está um pouco mais alto, ó. Certo? E para que eles fazem esse tipo de plantação aqui, ó? Por que eles fazem essa plantação em curvas? Certo? Isso daqui, pessoal, é feito para controlar a velocidade da água, certo? Vocês, não sei quem é que de vocês moram numa parte mais alta ou uma parte mais baixa da rua, que quando está chovendo, a gente consegue, quando está chovendo um pouco mais forte, né? Se a gente mora na parte mais baixa da rua, a gente consegue ver que a água lá que vem da parte superior da rua, ela vem com uma velocidade maior. Certo? Eu não sei se vocês já perceberam isso. É a mesma coisa que funciona na natureza. Aqui onde eu moro que acontece isso. Aqui onde eu moro acontece isso. Pronto, funciona desse jeito, Cleiton. A água vem por gravidade. Ela vem de cima. Se você está na parte mais de baixo, quanto mais tempo ela vem descendo, ela vem com mais velocidade. Isso daqui, ó, acontece também nesses terrenos, ó. Se está chovendo aqui, ó, e aqui não está nesse formato aqui de plantação, a água, quando ela vai descer por essa parte aqui mais íngreme,
ela vai ganhar velocidade, certo? Se não for a curva de nível, ela serve para ir barrando essa água, certo? A água, quando ela chega nessa parte aqui, ela meio que perde a velocidade e ela vai batendo nessas curvas aqui, ó, certo? Se fosse só um corredor, não tivesse essa curva, o que ia acontecer? A água ela ia ser canalizada, ia ser como se fosse um cano. E ela ia ganhar mais velocidade. E no formato aqui de curva, a água ela vai batendo nas plantas aos poucos e vai perdendo a velocidade. Ó. Por isso que eles fazem essa curva de nível. Essa curva de nível a água vai descendo como se fosse uma escada. Ó. Se vocês perceberem aqui, ela vai descendo como se fosse uma escada. Mas se fosse um cano, ela ia descendo como se fosse um toboágua de um parque aquático. Se fosse reto, certo? Então a curva de nível ela facilita muito na agricultura, para que a agricultura não seja destruída, né? Para que essas plantas não sejam destruídas quando vier uma chuva mais forte. Existem, pessoal, vários tipos de agricultura, certo? Atualmente são cultivadas mais de 300 espécies de alimentos, certo? Mais de 300 espécies de alimentos, de plantas, o ser humano ele consegue cultivar, certo? Mas existem dois tipos de agricultura. Existe a agricultura de subsistência e a agricultura comercial, certo? A agricultura de subsistência, a gente também pode chamar essa agricultura de agricultura familiar, certo? Ou agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Ela vai destinar-se ao sustento da família, certo? Não sei se vocês... É até mais fácil a gente encontrar na casa do avô da gente, da avó da gente, que mora no interior, que são aquelas agriculturas de quintal, que o nosso avô, ou a nossa mãe, o nosso pai, eles cultivam uma pequena horta em casa e tiram esse alimento para sustentar a família, certo? Não sei quem de vocês tem, mas tipo, professor, a minha mãe ela tem uma horta que ela tira alimentos para fazer chá, para fazer remédio. Isso é considerado agricultura de subsistência? Não, porque não é alimento, certo? Ela tá cultivando plantas medicinais. Mas se ela tem uma pequena plantação de feijão, professor, a minha mãe ela separou um terrenozinho aqui para plantar feijão. Aí esse feijão é para a gente comer. Ou então ela separou esse terreno aqui para a gente comprar, para a gente plantar arroz. Isso é considerado subsistência? Sim. Certo? Ela está plantando um alimento que ela vai comer quando esse alimento estiver no ponto, né? Quando esse alimento estiver pronto, certo? E geralmente tem uma baixa modernização. Geralmente ele é feito naquelas técnicas mais rudimentar, né? Geralmente é feito na enxada, né? Você vai preparar o terreno com a enxada, vai adubar lá com a mão, certo? Vai fazer o plantio com a mão, certo? Então esse é um tipo de agricultura, a agricultura de subsistência, que é uma agricultura em pequena escala, certo? É uma agricultura feita em locais menores e é voltado para a família, certo? A família faz aquele plantio para que esse alimento seja consumido por eles depois, certo? O outro tipo de agricultura é a agricultura comercial, que aí é um pouco diferente, né? Muito diferente, que são as grandes plantações e são voltadas para a exportação, certo? E são utilizadas muita tecnologia no campo, certo? Então a agricultura comercial é aquela agricultura que a gente vê na televisão, né? Lá do agronegócio, são as plantações que são feitas em larga escala, certo? São os grandes fazendeiros, né? Que utilizam dessa técnica e esse plantio, essa colheita é feita totalmente para exportação, né? Ou para vender para o mercado interno, para o mercado brasileiro, ou para vender para o mercado externo, né? Para o mercado europeu, mercado asiático, certo? Aí na agricultura comercial é muito comum a prática da monocultura, certo? Até pelo nome a gente consegue saber o que é monocultura, né? Mono vem de um, né? E cultura é cultura mesmo, né? Vem de uma plantação. Então a gente consegue ver que é o único produto que é feito em grande extensão de terra. Olha a diferença, ó.
Aqui, nessas grandes fazendas, esses grandes latifúndios, a gente consegue ver só uma plantação de milho, ou então só uma plantação de trigo. Aí essa plantação tem vários hectares, né? Na agricultura de subsistência já é o contrário. No quintal, né, ou então num terreno pequeno da nossa família, a gente consegue ver uma plantação de coco, a gente consegue ver feijão, arroz, a gente consegue ver vários tipos de produtos numa área pequena, né? Mas a agricultura comercial já é diferente. A gente vê só um tipo de produto numa área bem extensa, certo? Ó, aqui é um exemplo, né? Ó. Aqui ó, a gente consegue ver a tecnologia que estão utilizando nesse plantio. Ó. Aqui é um cultivo de soja, né? E aqui tem uma pessoa passando eu acredito que seja um herbicida, né? Um veneno para matar os insetos que estão aqui nessa agricultura. E a gente consegue ver, ó, que é bem plano, né? Ó. Por quê? Para facilitar o trabalho do trator. Se essa área aqui fosse mais acidentada, fosse uma parte mais alta que a outra, esse trator aqui ele não conseguiria passar esse produto nessa área. Ó. Então, quanto mais plano, ó, mais fácil vai ficar de você usar técnicas, certo? Ó, se antes, para você conseguir passar um veneno, certo, numa plantação, para você ter um rendimento maior, né, desses frutos, se antes você precisava de 100, 200 pessoas, hoje em dia você precisa só de uma, né? Que é a pessoa que controla o trator. E esse trator aqui faz o trabalho muito mais rápido. O que 100 pessoas podiam levar 5 dias, 10 dias, um trator consegue fazer em 2, né? Uma pessoa com um trator consegue fazer em 2 dias. Olha a modernização, né, que está tendo aqui no campo. Certo? Aí existem também os sistemas agrícolas, certo? O sistema agrícola é um conjunto de conhecimentos técnicos que foram acumulados pelos agricultores e as técnicas de cultivos usadas por eles, certo? Isso são o que é um sistema agrícola? O sistema são as técnicas que um agricultor vai utilizar para tentar fazer o plantio, certo? Um dos sistemas é um sistema de roça, que primeiro o agricultor, né? Isso a gente está falando numa área que tanto pode ser uma agricultura de subsistência, como pode ser uma agricultura comercial, certo? Primeiro o agricultor ele vai derrubar, né? Se existe alguma mata anterior nesse terreno, ele vai derrubar e depois vai queimar essa mata existente no local, certo? Não sei se vocês estão acompanhando a televisão, está acompanhando o jornal, tá passando muito sobre as queimadas lá no Pantanal, certo? As queimadas lá no Pantanal, algumas são naturais, né? Porque o clima está muito seco, certo, pessoal? O clima está muito seco e isso favorece com que a queimada ela se propague. Mas os outros tipos de queimadas que acontecem principalmente na região amazônica é esse fator aqui, ó. Primeiro, o que eles vão fazer? Ó? Eles vão derrubar aquela mata que existe, né? Aquela mata virgem, né? Aquela mata pré-existente. E depois, eles vão queimar essa mata, certo? Professor, mas por que eles tacam fogo, né? Nessas árvores que eles derrubam? Porque isso vai facilitar a limpeza, certo, pessoal? Isso facilita muito a limpeza. Se eu derrubo uma área e eu quero plantar nessa área, primeiro eu vou queimar toda a matéria orgânica que tem em cima, porque isso vai facilitar o meu manuseio, certo? Isso facilita muito. Depois disso, aí eles vão preparar o solo e plantar sobre as cinzas, certo? Essas cinzas, pessoal, que ficam da queima, né? Da queima dessa plantação, essa cinza ela é muito boa para fertilizar o solo, certo? Inicialmente, você queimar uma área, ela vai servir muito para fertilizar o solo. Essa cinza ela contém muito mineral, certo? No primeiro plantio. Depois a cinza já vai embora e esse solo ele não fica tão bom. E por fim, ó, eles utilizam instrumentos simples. Aí aqui já é aqui é na agricultura familiar.
Alguém de vocês já viram alguém colocando fogo numa plantação, alguém colocando fogo? Pronto, aí vizinho à escola, antes, o dono ali daquele terreno, ele colocou fogo naquela área ali, depois que ele derrubou. Por quê? Para facilitar a sua limpeza, né? Mesmo sem ele plantar nada, que eu acredito que ele não faz plantações ali, porque aquele terreno, o terreno ali do lado da escola, ele é impróprio para fazer plantações, certo? Porque ele tem muito sal, mas mesmo assim ele utilizou o fogo para tentar limpar aquele terreno, porque ele pode usar para fazer pasto futuramente, ou então para fazer casas, né? Mas a técnica do fogo é muito boa para isso. A utilização de instrumentos simples, pessoal, isso aqui vai utilizar muito na agricultura de subsistência. Então, como é que é o sistema? Primeiro você derruba aquela parte, a área, né? Se a área tiver com vegetação, essa vegetação vai ser derrubada. Depois vão colocar fogo nessa vegetação para fazer a limpeza do terreno. Depois eles vão preparar o solo, certo? Eles vão arar o solo. Alguém lembra o que seria o arar o solo? Alguém sabe o que é arar? Alguém lembra? É tipo cavar uns buraquinhos? Isso. O arar, pessoal, é você pegar aquela região de dentro aquela região. É como se a planta ela precisa de oxigênio, certo? É um dos fatores que ela precisa também para ela conseguir se desenvolver, certo? Então, quando o solo está compactado, essa planta ela não consegue crescer. Então, arar é o que? É você passar a enxada e trazer a matéria orgânica que está no interior da terra para a parte de cima. Você deixa a terra mais fofa para que essa planta consiga colocar a sua raiz, para que ela consiga se desenvolver. Certo? Pois é, Clécio, se é caracterizado crime ambiental, sim e não, certo? Essa prática de colocar fogo nas plantações, numa área verde, para depois plantar, não é caracterizado o crime se for numa área legal, certo? Se aquele terreno não for uma reserva, não for algo não for uma reserva florestal, não for um parque, né? Não for algo que é para proteção da natureza, não é crime você colocar fogo, certo? Não é crime. É crime se você entrar numa reserva natural, num parque florestal, colocar fogo naquela área ali, derrubar e colocar fogo para fazer um pasto, fazer uma plantação. Isso sim é crime, certo? Mas a técnica em si, em colocar fogo, né, para fazer a limpeza do terreno, não é crime, beleza? Mas essa técnica de você colocar fogo é uma técnica muito ultrapassada. Por quê? Porque quando você coloca fogo, você está matando toda a matéria orgânica que tem naquela área, certo? E um dos fatores para você ter um terreno fértil, para você ter um terreno fértil, é você ter matéria orgânica naquela área, você ter matéria orgânica naquele solo. Se você acaba com toda a matéria orgânica, no primeiro ano vai ser bom porque aquela cinza ela vai servir como adubo, certo? Mas no segundo ano, aquela área ali, se você não utilizar um adubo, aquela área vai ser inutilizada. Aconteceu muito aqui no Ceará. Não sei se o Thiago falou para vocês que no começo do século tinha muita plantação de algodão, certo? Não sei se vocês lembram lá, acho que o Thiago falou para vocês da Guerra da Secessão com os Estados Unidos, e os Estados Unidos precisarem... A Guerra da Secessão que teve nos Estados Unidos, né? E lá precisou de muito algodão, né, para fazer principalmente os uniformes dos exércitos lá nos Estados Unidos. E o Ceará foi um grande exportador desse algodão, certo? Então, esse algodão ele foi muito plantado aqui no Ceará, principalmente no início do século, porque era uma planta que se adaptou muito com o clima e com o tipo de solo aqui do Ceará, certo?
Só que as técnicas que foram utilizadas não foram técnicas que favorecessem que essa plantação fosse por muitos anos. Então, o que aconteceu aqui no Ceará? Os agricultores eles plantaram algodão, né? A planta ela tirou os minerais, né? Tirou a água que tinha no solo e forneceu o produto. Aí, essa plantação, o solo, pessoal, ele precisa de um tempo entre uma plantação e outra, certo? Entre uma safra e outra. Por que ele precisa desse tempo? Porque ele precisa se recuperar, né? A planta ela tira muitos sais minerais desse solo. Se você planta em sequência várias vezes o mesmo tipo de produto, o solo ele não vai ter tempo de se recuperar. E o solo ele começa a ficar infértil, porque todo aquele material que existe no solo ele vai sendo retirado pela planta. E se você não der um tempo para corrigir o solo, para tentar repor o mineral que tem nesse solo, esse solo com o tempo, com o passar dos anos, ele não vai servir mais para plantar, certo? Eu não sei se vocês conhecem algum caso na família de vocês de ter uma área que hoje em dia só serve para pasto, mas antes, aqui a gente plantava muito milho. Só que depois de 5, 6 anos, o milho ele já não estava crescendo como antes. Por quê? Porque foi plantado de uma maneira incorreta, certo? Foi plantado e colhido muitas vezes seguidas sem dar tempo do solo se recuperar, certo? Aqui é um tipo de roça, ó. Certo? Um tipo de plantio de roça. A gente consegue ver que é voltado também, principalmente para a agricultura de subsistência, né? Porque são utilizados materiais mais rudimentares, né? A gente viu que lá naquela outra foto era um trator numa grande área, né, de plantação. Aqui não, aqui geralmente é a família, né? E estão com materiais mais rudimentares, né? Estou com enxadas, estou com ciscadores, né? Estão preparando aqui o terreno para fazer o plantio, né? Eu acredito que essa senhora aqui já está fazendo o plantio, né? Parece aqui ser uma bolsa de sementes, né? Certo? Aí um outro sistema, é um sistema chamado plantation, certo? Que foi introduzido pelos colonizadores europeus, certo? Esse tipo de sistema de produção, sistema de plantação, foi utilizado pelos colonizadores europeus e tem a finalidade de explorar a terra e o agricultor. É uma grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, certo? O que seria o sistema de plantation, pessoal? O sistema de plantation ele vai utilizar muito a mão de obra do trabalhador. Vou aqui citar um exemplo. Por exemplo, eu sou um grande fazendeiro, né? Eu sou um grande coronel e eu tenho um terreno aqui de 100 hectares, certo? Só que eu não tenho pessoas, eu não tenho mão de obra para plantar nessa área. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver na população vizinha essa minha área, né? Vamos dizer que o Clécio mora ali vizinho ao meu terreno de 100 hectares e o Clécio não tem trabalho, certo? O Clécio ele mora lá de aluguel. Ele paga para morar lá. Aí o que eu vou fazer? Eu chego, Clécio, seguinte, tu quer sair do aluguel? Clécio, quero. Então, vem morar na minha terra, certo? Vem morar na minha terra. Tu pode construir a tua casa aqui no meu terreno, certo? Sem problema nenhum. Pode morar aqui. E tu vai fazer o seguinte, tu vai plantar nessa área aqui, nesse terreno, desses 100 hectares, certo? E o que tu plantar, 10% desse plantio aqui é teu. E os outros 90% é meu. Então eu vou te dar a terra, vou te dar uma moradia e eu vou te dar 10% da minha plantação, certo? E esses 90% que sobrarem, aí tu vai me repassar. Aí a mesma coisa eu faço com o Gleides. Chego lá no Gleides, tu quer morar, tu quer sair do aluguel? Quero. Pronto. Aqui tem um terreno. Tu constrói a tua casa, faz aqui a tua plantação e 10% do que tu plantar é teu. E os outros 90% é meu. Beleza? Beleza. É assim que um grande agricultor vai construindo a sua riqueza.
Ah, professor, mas esse terreno que o agricultor deu para o Clécio e para o Gleidson, essa terra é do Clécio e do Gleidson? Não, certo? Essa terra não é do Clécio e do Gleidson. A partir do momento que o Clécio achar que está sendo injusto, peraí, eu estou plantando aqui tudo e eu estou ficando só com 10%, eu não quero ficar só com 10%, não, eu quero ficar com metade. O que o agricultor vai fazer? Clécio, foi muito bom ter você por aqui, mas sai das minhas terras. Tem outra pessoa que vai querer ficar com os 10%, certo? Isso aconteceu muito, principalmente aqui no Nordeste, de ter esse tipo de agricultura, de um grande agricultor, né, dar, entre aspas, né, deixar com que outros agricultores morem nessa terra, façam esse plantio. Isso pode ser tanto para plantação como para criação de gado, viu, pessoal? Isso aconteceu muito. E o agricultor fica com a pequena parte e o dono da terra, né, o coronel, como era o mais comum, era mais chamado, ele ficaria com toda a extensão dessa área. Ficaria com toda a produção. Vocês entenderam mais ou menos como é o plantation? Tranquilo? Comunismo. Aí, pessoal. Parece. Oi? Parece comunismo um pouco. Pois é, parece muito com o que aconteceu lá do menino, né, com o Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung, o Estado vai oferecer, né, e ele fica com uma pequena parte. Parece muito com o comunismo. Parece muito mesmo. Mas para você ver como... e inclusive, o que é que o... É porque isso não acontece muito, mas antes, até os anos 90, os anos 80, a gente via muito. O que é que o dono... O que é que o fazendeiro fazia muito também? Ele criava um pequeno comércio. Ele criava um pequeno armarinho. Vamos dizer, o Clécio, ele plantava feijão, né, naquela área, e o Gleidson, ele plantava arroz, certo? Aí o que é que o fazendeiro fazia para ganhar mais dinheiro? Ele construía um pequeno comércio, né, um pequeno armarinho lá dentro da propriedade, e o Clécio tinha esses 10%, né, de alimento, de feijão, ele vendia para o dono e ganhava um dinheirinho. O Gleidson vendia o arroz para o dono e ganhava um dinheiro também. E o dono colocava esse arroz e esse feijão para vender no armarinho, né? Para vender nesse comércio. O Clécio, ele produziu feijão, né? Ele guardou o feijão, mas ele não produzia arroz. Então ele precisa comprar arroz. Então ele vai comprar de quem o arroz? Ele vai comprar nesse pequeno armarinho do dono, né? A mesma coisa com o Gleidson. Então o dinheiro vai circular todo na mão do grande fazendeiro. Certo? Mesmo ele dando dinheiro para o Clécio, o dinheiro do feijão, o Clécio precisa de arroz. Então, esse dinheiro que ele recebeu do feijão, ele vai voltar, vai dar para o dono, para o fazendeiro, para comprar o arroz. Vocês veem o sistema de dependência que tem? Isso tudo é intencional, pessoal. Isso é intencional. Para que o dinheiro circulasse só na mão do fazendeiro. Então, a priori, o fazendeiro está fazendo só uma troca. Está dando um arroz para um e o feijão para o outro. E o dinheiro continua com ele, né? Beleza? A agricultura moderna, pessoal, é uma agricultura que ela é bastante praticada nos países mais ricos e desenvolvidos, certo? E menos intensamente em alguns países. Em alguns países em desenvolvimento, né? Entre eles o Brasil. A agricultura moderna ela é utilizada quando a prática, quando tem muitos equipamentos, quando a agricultura moderna, pessoal, ela é utilizada a partir de muitos tratores, quando a gente consegue ver que a prática humana, a colheita humana já não é tão representativa, já não é tão significativa, certo? Isso acontece em muitos países desenvolvidos, mas acontece no Brasil também. O Brasil é um país em desenvolvimento, né? Mas na parte da agricultura, ele é um dos países de ponta. É um dos países que mais produzem alimentos no mundo. E é um dos países que tem uma maior tecnologia. A gente consegue ver aqui, ó, a colheita de algodão. Ó, antigamente precisaria de 100, 200 pessoas, né? Para colher esse algodão.
Hoje em dia não, ó. Hoje em dia com 2 tratores, ó, eles conseguem fazer isso, certo? Então, a agricultura moderna ela está se voltando muito para essa mecanização do campo. Então, professor, quando cair na prova sobre mecanização do campo, o que seria? A mecanização do campo é o uso de equipamentos cada vez mais modernos, certo? Para fazer essa colheita, ó, a gente consegue ver aqui, ó, que só 2 pessoas estão fazendo essa colheita aqui nessa área grande, ó. E mais uma vez, voltando, ó, a gente consegue ver que esse terreno como é que ele é, ó. É um terreno plano, né, ó? A gente consegue ver que tem essa plantação aqui, a gente consegue perder de vista da plantação de algodão, que é uma característica da agricultura comercial, certo? Isso aqui é um dos fatores que a gente consegue responder, a mecanização do campo, é um dos fatores para as pessoas saírem da área onde moram e irem para a capital, né? É um dos fatores para a migração do campo para a cidade, certo? Porque essas 98 pessoas que eram necessárias aqui, essas 100 pessoas que eram necessárias para fazer a plantação, 98 perderam o emprego, né? Se elas perderam o emprego, elas precisam de algo para se manter, né? Elas precisam de alguma renda para manter a sua família. Então elas se veem saindo do campo, né? Saindo da sua área, porque não tem mais trabalho lá, e elas vão para as grandes cidades, né? Que é onde vai ter uma grande oportunidade de emprego, certo? Onde vai ter empregos, não seriam nem grandes oportunidades, mas onde teria uma demanda maior para empregos, certo? Aí a agricultura e o agronegócio. Isso aqui, pessoal, a gente fala na próxima aula, certo? Sobre agroindústria.